Obrigada, presidente João Alberto, caros colegas senadoras e senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado que acompanham o nosso trabalho aqui. Eu venho à tribuna porque hoje nós teremos uma missão relevante aqui no Senado de votar uma medida provisória MP 791 que trata de substituir o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral por uma agência reguladora. E essa matéria é relevante porque dará maior agilidade na análise técnica, porque os mesmos servidores que no Departamento de Produção e Pesquisa Mineral vão também atuar na agência reguladora com mandato como as demais agências e fazendo um trabalho de, eu diria, modernização na análise dos processos em várias áreas da produção mineral. Eu, que sou do Rio Grande do Sul, com muito orgulho, gostaria de lembrar que no nosso estado existem áreas extraordinariamente potenciais para exploração, além das que já o são hoje, na produção de energia térmica, como é o caso do carvão mineral, além de agregados para a construção, cascalho, basalto, calcário, granitos para a brita, água mineral, calcário para a agricultura e para o cimento, areia para a construção civil, ametista, ágata, calcedônia, pedras talhadas, arenitos, basaltos e granitos talhados para uso como pedras de alicerce, calçamento e também revestimento de fachadas, saibro, caulim e argilas refratárias e argila comum. Dou apenas este elenco de recursos minerais que temos no Rio Grande do Sul que poderão ser potencializados em benefício da sociedade. Agora, eu queria chamar a atenção para a questão do carvão mineral, porque na discussão da Conferência sobre o Clima, em Bonn, na Alemanha, lamentavelmente, na ausência de representantes dos estados e dos municípios brasileiros, a representação brasileira oficial não era da apresentação de uma política do Estado brasileiro. Lá quem falou pelo Brasil foram as organizações não governamentais ou neogovernamentais. Um deles, o mais importante, o Greenpeace, que falou pelo Brasil, quando o ministro do Meio Ambiente deveria ter se posicionado. As críticas foram muito grandes e a maior crítica que eu posso fazer é dizer o seguinte: eu, como gaúcha, fiquei abismada quando o ministro do Meio Ambiente, alto e bom som, declarou perante aquela plateia internacional que o maior feito dele foi fechar uma usina de carvão no Rio Grande do Sul, Candiota. Ora, ignora, Sua Excelência, o senhor ministro, e eu lamento que leva o sobrenome de um presidente que eu tenho um grande respeito, nosso colega senador José Sarney, que o ministro do Meio Ambiente tenha feito e tratado os empregos gerados dos mineradores pequenos, senador João Alberto, no meu estado do Rio Grande do Sul, e as usinas térmicas foram responsáveis para evitar que tivéssemos um apagão energético recentemente. Então, eu fico pesarosa de ver uma autoridade festejar a expulsão dos trabalhadores do mercado de trabalho na área da mineração de carvão mineral do meu estado do Rio Grande do Sul, que eu tenho a honra de aqui representar. Então, eu lamento profundamente e quero apoiar essa medida provisória porque hoje, no meu gabinete, vários servidores do DNPM foram ao meu gabinete para pedir o apoio e eu estarei dando apoio para criar essa agência reguladora. Claro, reconheço também que muitas agências reguladoras estão funcionando a contento. Funcionam as que têm maior eficiência, por maior experiência, a Anatel, uma das primeiras, a ANEEL, com os seus problemas adicionais no estabelecimento de energia, mas algumas nós temos que discutir. A ANAC, por exemplo, hoje, parece que a interface da ANAC está mais voltada às companhias aéreas e menos à proteção do passageiro. Então, nós temos que ter esse equilíbrio na função da agência que faz a interface entre a concessão do serviço e o usuário do serviço, quem paga o serviço, que é o cidadão. Então, eu gostaria que a ANAC, por exemplo, ou a ANS, que trata dos planos de saúde, tivesse um zelo muito equilibrado em tratar de estabelecer um equilíbrio na regulação desses serviços. A Anvisa é um exemplo de bom funcionamento de uma
uma instituição, de uma agência reguladora. Queria cumprimentar a Anvisa pelo que vem fazendo, pela modernização que fez, e penso também que a Anvisa, pelo leque de responsabilidades que tem, que analisa desde alimentos até defensivos agrícolas, ou analisa também produtos para origem veterinária, que a Anvisa tivesse reforçado a sua estrutura para responder com mais celeridade às demandas que são inúmeras que caem às mãos da Anvisa no caso de medicamentos, por exemplo. Então, penso que temos zonas de excelência. Se não funcionam melhor é por falta de estrutura, de pessoal, mas que é preciso também que as demais agências tenham esse cuidado de estabelecer um equilíbrio rigoroso, para evitar que um plano de saúde, a agência que trata de plano de saúde, aumente acima da capacidade do que o usuário do plano de saúde tenha, ou que a ANEEL estabeleça um valor da tarifa de energia elétrica também que seja incapaz do usuário doméstico ou industrial de fornecer. Queria também, presidente, fazer uma referência aqui ao que o Ministério do Desenvolvimento Social anunciou, que vai investir 17 milhões de reais para comprar leite em pó das cooperativas dos agricultores familiares. Evidentemente que isso não é suficiente, seria necessário muito mais do que isso, mas é melhor um pássaro na mão do que dois voando. O setor de laticínios no meu estado e do Brasil inteiro enfrentou e enfrenta uma crise agudíssima pela importação excessiva de leite em pó do Uruguai, que criou um desequilíbrio, desajuste total do mercado, avultando os preços que o litro do leite pago ao produtor não cobre o custo de produção. O que está acontecendo? Muitos deles, milhares deles, 19 mil, já deixaram a atividade pela falta de estímulo de uma rentabilidade adequada à sua atividade, que é muito, muito penosa, porque para o produtor de leite não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, todo dia ele tem que estar na sua atividade para poder tirar o leite das suas vaquinhas e fornecer ao mercado. Então, eu queria saudar, claro, vamos reconhecer um esforço que foi anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social para fazer a aquisição deste total, que vai dar aí pouco mais de 1.000 toneladas de leite em pó, para se ter uma ideia do atendimento mínimo, porque o setor havia solicitado que o governo comprasse pelo menos 50.000 toneladas para dar um equilíbrio no mercado. De qualquer modo, é um pequeno esforço que está sendo feito para angariar isso. E queria, por fim, presidente dessa sessão, João Alberto, solicitar a Vossa Excelência a transcrição nos anais do Senado de um artigo publicado hoje no jornal Valor Econômico, do amigo e grande ministro da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura também, Antônio Delfim Neto, falando sobre as reformas. E eu queria só ler um trecho pequeno, porque tenho 2 minutos ainda, sou rigorosa em respeitar o que Vossa Excelência determina. O que, abre aspas, diz Delfim Neto nesse artigo, que eu peço a transcrição nos anais do nosso Senado. O que chamamos de capitalismo tem virtudes e graves defeitos, reconhecidos muito antes que Marx lhe tivesse feito a mais rigorosa e destrutiva análise. O problema é que tudo o que se construiu como alternativa para atingir a liberdade, a igualdade e a eficiência produtiva, malogrou. Neste mês, comemoramos o centenário do contundente fracasso da mais generosa experiência, que terminou num bárbaro autoritarismo. Na semana seguinte, a destruição da Rússia, da antiga União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, a URSS, o homem novo, que se supunha comunista, revelou o que fazia escondido. Dançou o rock. A China aprendeu a lição. Eu queria que esse texto, que, como sempre, Delfim Neto é brilhante, publica no Jornal Valor Econômico de hoje, agradecendo Vossa Excelência pela aquiescência e pela atenção a essa solicitação. Obrigada, presidente.